Você vai ouvir a partir de agora a Palavra Restaurada, um programa da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E você é o nosso convidado a participar, escrevendo mensagens, fazendo seu pedido de oração e compartilhando com o maior número possível de pessoas. E nós estaremos aqui com a reflexão da Palavra de Deus, hinos e louvores e orações a seu favor. Então, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sou amor, sou amor, sou amor, sou amor, sou amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Sou amor, sou amor, sou amor, sou amor. Tudo suporta sem desvanecer, pois o amor é a força do viver. Ainda que seja levado a morrer, o amor há de permanecer. O amor é a fonte de esperança do sedento que busca e alcança. No recôndito da alma em se ligada pelo forte elo do amor. Sou amor, sou amor, sou amor, sou amor, sou amor. Tudo padece e perdoa seu ofensor. Sou amor, sou amor, sou amor, sou amor. No amor não existe ódio, nem também houve o rancor, pois na vida de quem ama permanece o amor. O amor é um mandamento de Jesus, nosso Salvador, que amemos nossos semelhantes, porque Deus primeiro nos amou. Sou amor, 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 sou amor. Em Mateus, no capítulo 7, verso 21 ao verso 23,
quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é a palavra gloriosa do nosso Deus para nossa reflexão, que por si já traz uma mensagem, já é autoexplicativa, né? Esse texto já é autoexplicativo. Quem entrará no reino dos céus? Esse é o título. Na verdade, isso aqui é uma pergunta feita por muitas pessoas e geralmente elas observam muito o tipo de resposta que damos quando nos perguntam sobre quem entra no reino dos céus. Inclusive, muitas vezes a pergunta é feita diretamente acerca de uma pessoa. Se aquela pessoa ali, daquele jeito, entra no reino dos céus. Fulano, Beltrano, entra no reino de Deus. Geralmente, quando há essas perguntas, é uma observação para ver a nossa resposta. Geralmente vem um questionamento, se estamos julgando ou não. Ou muitas vezes uma acusação de que estamos julgando realmente alguém. Então, na verdade, a mensagem já explica tudo. O Senhor disse que nem todo o que me diz. Não são todas as pessoas que só por abrir a sua boca e dizem Senhor e vivem se apegando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Ou muitas vezes até diz, ou fala muito em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor isso, em nome do Senhor aquilo, em nome do Senhor mais aquilo. E tudo é como se Deus estivesse mandando ou fosse um enviado de Deus. Deus lhe enviando a fazer alguma coisa. Deus lhe enviando a dar um recado para alguém, uma resposta para alguém. Né? Tudo Deus dizendo isso. Então, como o Senhor é quem sonda os corações e como Ele é quem manda, quem é o homem para questionar? Né? Se alguém diz, foi o Senhor que me mandou, né? Foi o Senhor que mandou dizer isso, quem é o homem ou outro homem para questionar? Mas uma coisa é certa, se foi o Senhor que mandou, então glória a Deus por isso. Ele está usando alguém para te alertar sobre determinada coisa, para te avisar sobre determinada coisa. Aí a outra pergunta seria, mas por que ele não falou diretamente comigo? Então, para isso, nós já vemos respostas um tanto mais claras. Moisés foi um porta-voz entre Deus e os homens naquela época. Então, nós encontramos coisas dessa natureza. Mas, vamos supor que alguém seja usado por Deus para te avisar. Então, isso é um privilégio teu. É uma bênção na tua vida. Mas se você tem dúvidas, então continua orando mais ao Senhor. Ora mais ao Senhor para que Ele
te responda, talvez por um sonho, por uma visão, geralmente por sonhos, porque às vezes a nossa transgressão é tão grande, ou a nossa infidelidade, embora não reconheçamos isso, e não podemos ver como determinado irmão vê. O povo de Israel, eles não viram o que Moisés viu. Eles não viram o que Moisés viu. Enquanto Moisés via uma coisa, eles viam outra. Enquanto Moisés via o dedo de Deus escrevendo em tábuas de pedras e ouvia a voz de Deus recitando ali os mandamentos, o povo que estava no sopé do monte via relâmpagos e ouvia trovões. Né? Então, isso é interessante. Flávio Joséfo, ele fala esse episódio do ponto de vista da história, que ali estava o povo e de repente do nada aconteceu um episódio, um fenômeno em que relâmpagos e trovões começaram a acontecer ali e encheu aquele monte. Aquele monte foi cheio de fumaça, de fogo, de trovões e raios. Então, são coisas interessantes. Mas, vamos supor, em nossos dias a gente tem uma tendência a questionar muitas coisas e realmente até há uma certa razão. Não é verdade? Então é necessário muitas vezes a gente orar mais e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Talvez seja necessário você jejuar mais. Procurar repensar o que tem feito, analisar a sua própria vida para que Deus lhe dê uma resposta um tanto mais direta ou então venha confirmando aquilo, porque se o Senhor Deus ele está querendo te falar algo de alguma forma, com certeza ele vai reforçar isso, vai te revelar isso de uma forma mais clara. Isso era natural na vida dos homens de Deus. Senhor, mais uma vez fala isso comigo. Senhor, fala outra vez, Senhor. Eu não entendi. Eu preciso entender isso. Então, mas é um tanto assim, a gente questiona: meu Deus, o Senhor diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então isso eu tenho que tomar para mim. Você tem que tomar para você. Cada pessoa individualmente tomar essa palavra para si e olhar, fazer uma revisão na vida, na mente, o que tem feito, o que tem pensado, como andam as suas atitudes, os seus atos, se espelhando na mensagem, claro. Entre uma visão, entre um sonho e uma visão e a palavra se sobressai. Certo? A palavra se sobressai, porque a palavra não muda. Então, uma confirmação de tudo isso na palavra de Deus é necessário. Ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos nos submeter à sua palavra, às suas regras, a fim de andarmos em conformidade com o seu querer. É como a lei do nosso país, né? A lei do seu país. Você precisa estar submisso a ela. Então a lei de Deus é assim: revisar ou fazer uma revisão na vida e procurar se adequar ao que Deus fala, a fim de que não seja reprovado naquele grande dia. Porque o Senhor nos fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pergunta: olha, Senhor, eu andei profetizando em teu nome. Eu fiz atividades em teu nome, coisas em teu nome, inclusive profetizando. E em teu nome não expulsamos demônios, até mesmo demônios foram expulsos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios em teu nome.
E em teu nome fizemos muitos sinais e maravilhas. Aconteceram essas coisas. Quando falei em teu nome, quando proclamei o evangelho em teu nome, quando expulsei demônios em teu nome, quando curei os enfermos em teu nome, sinais e maravilhas aconteceram em teu nome. Bom, foram obras, atitudes muito boas, dignas de louvor. E realmente esse questionamento, mas não vamos esquecer, Deus está falando aqui questões. Por quê? Uma coisa é eu falar para que alguém faça aquilo, e a outra coisa é eu fazer aquilo também. Muitas vezes eu ensino muito bem em conformidade às Escrituras, mas não obedeço. É por isso que o Senhor, um certo trecho, diz: assim falai e assim procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Veja só, a lei de Deus chamada de lei da liberdade. E todos julgados pela lei da liberdade. É preciso falar e é preciso proceder. É natural a mãe desesperada com o filho doente, o filho sentindo dores, mesmo na sua impiedade, na sua dureza de coração, na sua falta de conhecimento das Escrituras, clamar a Deus e o Senhor atender. Aquela enfermidade sair instantaneamente, Deus atendendo aquela mãe desesperada, aquele pai desesperado. É natural, eu acho que muitas pessoas já viram isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Então, é natural Deus se comover e atender o homem, mesmo na sua incredulidade, na sua dureza de coração, na sua impiedade, na sua falta de conhecimento, mas clamou com tanta humildade, e o Senhor o atendeu. Aquele homem, aquele centurião de Cafarnaum, ele era um homem que disse: Senhor, eu não sou digno de que entres no meu telhado, pois sou um homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E se eu disser vai, ele vai. E se eu disser vem, ele vem. E se disser ao serviçal faz isso, ele faz. Ora, então se tu disseres uma só palavra, meu criado sarará, ele ficará curado. Ele creu e Jesus disse: olha, eu não vi tanta fé aqui em Israel, mas esse estrangeiro, ele teve muita fé. Então veja bem, o Senhor sonda o coração do homem. Ele sonda o coração. É importante falar e proceder, é importante ir adquirindo conhecimento, fazer o máximo que puder, o máximo que você puder, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Certamente o Senhor cuidará de você, cuidará da sua casa. Não é agradável, porque o Senhor está dando aqui um ensino, na verdade. Quem entrará no reino dos céus? Ele começou a questionar aqui vários pontos. Aqueles que expulsam demônios, aqueles que curam os enfermos, aqueles que profetizam no nome do Senhor, aqueles
E naquele grande dia ouvirem o Senhor dizendo: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Então significa que alguém, mesmo fazendo isso, há possibilidade de praticar iniquidade. Então a pessoa não será justificada agora, mas se praticou a iniquidade, se responsabiliza por sua iniquidade. E isso é pesado, porque naquele grande dia ele diz: apartai-vos de mim. Quer dizer, isso não é bom, não é certo, não é agradável. É certo aos olhos de Deus, mas não é correto. É lutarmos de uma certa forma e depois cair em tropeço. Endurecer o coração para não reconhecer, ou inchar o suficiente para não reconhecer a transgressão, o pecado. Então, o Senhor continua dizendo a todos: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém e graças a Deus. Cristo está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar. Desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração. Ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que estamos reunidos nesta hora, Senhor. E viemos sim com o propósito de louvar o Teu santo nome, através de hinos, das orações, da reflexão da palavra. A oração é uma expressão de sentimentos. É o que agora, meu Deus, o Teu povo está fazendo, expressando os seus sentimentos de acordo com a sua necessidade. Por isso entregamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus onisciente, é um Deus que sonda os corações, que sonda as vidas, e faz com que hajam milagres, que haja transformação, que haja mudança. É o Senhor, meu Deus, que transforma a vida do homem para melhor. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos os que estão enfermos, os que estão atribulados, em dificuldades, problemas no lar, na família, o desemprego,
a discórdia familiar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha operando neste momento e retirando tudo que não serve, repreendendo o mal, o inimigo que procura destruir a família, essa base da sociedade. E é contra ele que lutamos. Nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas lutamos contra aquele ser espiritual que se rebelou ainda dos céus, enganou a terça parte dos anjos e vive em derredor da terra. A palavra nos diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso repreendemos em nome do Senhor Jesus e entregamos em tuas mãos, Senhor, os lares, a família, os enfermos, os profissionais da área da saúde, da educação, da segurança, os administradores dessa pátria, deste país. Meu Deus, entregamos em tuas mãos também os pregadores do Evangelho, pastores, evangelistas, os desbravadores que entram em lugares difíceis, em países que perseguem os crentes, e eles estão lá enfrentando. Meu Deus, opera, Senhor. Continua abençoando, Senhor, todos os trabalhadores desta nação, deste país, para que sejam produtivos, que sejam prósperos e obtenham seu objetivo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre este trabalho, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o seu like, tá bom? Compartilhe também com o maior número possível de pessoas. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.